Dando início ao nosso trabalho nessa manhã de sábado, vamos fazer a leitura, logo em seguida a prece, para que possamos receber os ensinamentos que aqui serão trazidos pela nossa irmã. Do livro Mais Luz, o médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra. Ante o futuro. A luta pelo bem é difícil e para nós, os viajores do burilamento moral, assume às vezes forma de um navio incandescente em águas perigosas. Mas o passado há de ser redimido, adversários hão de ser transformados em irmãos, espinhos devem florescer, angústias se converterão em cânticos de alegria. Hoje estamos sitiados por todos aqueles mesmos irmãos dos quais nos constituímos devedores. A vida reaproxima-nos uns dos outros, associa-nos em empreendimentos diversos, entrosa-nos interesses e esperanças, e o tempo vai desvelando tudo aquilo que as circunstâncias de superfície nos encobre ao olhar. Companheiros transfigurados em desafetos integram o quadro natural de nossas provas. Tenhamos coragem e suportemo-nos. De certo não será possível beijar-lhes as mãos quando se voltam contra nós, mas podemos orar por eles, tolerar-lhes as investidas, desculpar-lhes em pensamentos ataques e abençoá-los no silêncio de nossas reflexões. Vamos orar. Bondoso Jesus, amigo querido, aos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, a Batuíra, o patrono espiritual desse hospital de amor, desse hospital de alma, que aqui nos recebe com tanto carinho. Nós agradecemos a oportunidade de mais um sábado, mais uma manhã de luz, estarmos aqui em tua casa, Jesus, para receber os ensinamentos que aqui serão trazidos. Que a nossa irmã Paula, que fará o estudo da manhã de hoje, que ela possa ser envolvida por esses espíritos amigos, e que sua fala seja de fácil entendimento para todos nós. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Jesus nos abençoe nessa agradável manhã, né? Esse clima ameno, essa manhã chuvosa. Bem, meus queridos, vamos hoje refletir durante esses breves minutos que nós temos, né? O que nós temos feito com essa casa que nos acolheu nessa encarnação, que é o planeta Terra, né? Quanto se tem falado sobre a preservação do meio ambiente, sobre os cuidados que a gente tem que ter. E para isso a gente vai recorrer à terceira parte de O Livro dos Espíritos. A terceira parte se intitula Das Leis Morais. E o capítulo 5 fala da lei de conservação. E Kardec indagou assim aos espíritos: é lei da natureza o instinto de conservação? E respondem os espíritos: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, nas espécies animais, né, esse instinto de conservação, como diziam os espíritos, é puramente maquinal. Em nós, seres humanos, raciocinado. Na questão 704, que já está no item meios de conservação, os espíritos dizem assim: não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Então nós temos todas as condições de viver e sobreviver aqui nesse planeta, que é a nossa casa nessa encarnação. Essa razão
pela qual faz com que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então a terra ela tem condições de produzir o necessário para manter a vida de todos os seus habitantes. Mas está acontecendo aí um desequilíbrio que essa conta não está fechando. Então, na questão 705, Kardec pergunta se a terra produz o bastante para fornecer ao homem, né, diz na pergunta anterior, porque nem sempre ela parece produzir o necessário. E os espíritos dizem que o homem é ingrato, o homem despreza a natureza, despreza a terra. Ele diz assim: no entanto, a natureza é excelente mãe. Muitas vezes o homem acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia, da sua imprevidência. Então a gente não pode acusar a natureza, né, levar para a natureza uma responsabilidade que é nossa. E continuam assim os espíritos, respondendo: a terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. E nem sempre a gente se contenta com aquilo que é o necessário. Se o que ela produz não basta a todas as necessidades do homem, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. É o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, nós recebemos esse planeta Terra. Vamos comparar a Terra a uma casa que a gente tem alugado. Quando a gente aluga uma casa, né, é feita uma vistoria, a casa... Tem lugar aqui, ó, pode passar. Pode atrás. A casa é vistoriada e a gente tem que entregar a casa como? Em iguais condições. Se a gente causou algum prejuízo ou algum dano, a gente tem que reparar para poder devolver a casa. Então vamos comparar a casa, né, ao planeta Terra. Em que condições nós a recebemos e como vamos deixá-la aqui quando a gente desencarnar? A gente tem ouvido falar muito, né, que a gente está passando pela maior crise ambiental que já se ouviu falar no planeta, né? Quanto tem sido de nossa responsabilidade essa destruição dos recursos naturais. Então a gente precisa pensar qual é a nossa colaboração para que a gente possa não destruir esses recursos que nos foram ofertados, né? Que estão sob a nossa administração temporariamente. É um empréstimo de Deus. Nascer nesse planeta é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. E, sobretudo, nascer nesse país, que é o único país que tem o nome de árvore, né? É o país que tem 12% da água doce do mundo. É um privilégio nascer no nosso país. Então, por outro lado, além, né, a par de toda essa divulgação que tem sido feita, né, da destruição, da devastação, da degradação da nossa natureza, muita coisa boa também tem sido feita que a gente não tem conhecimento. Então tem muita gente sempre trabalhando pela preservação, pela recuperação. Eu mesma tive um colega de trabalho que ele dispunha de vários domingos. Ele não é mergulhador profissional, ele é mergulhador amador, ele gosta, ele viaja para lugares bonitos para mergulhar. E ele participa de um grupo que mergulha sábado e domingo, né, porque a maioria trabalha, para retirar lixo da Baía de Guanabara. Então tem muita coisa boa sendo feita sim. Se não fossem esses grupos, se não fossem essas pessoas engajadas, talvez a nossa situação tivesse bem mais complicada. Então, Kardec continua falando que a civilização é fato, né, que esse progresso tecnológico, ele gerou necessidades para a gente que nós não tínhamos no passado. Por exemplo, hoje em dia, alguém se imagina vivendo sem celular? Ninguém se imagina, né? Um dia desse eu estava contando para um estagiário lá no nosso trabalho, um jovenzinho agora, ele fez 18 anos, né? Porque ele tinha 16 ou 17, que na idade dele eu não tinha celular. Aí ele: como é que a sua mãe sabia que vocês tinham chegado na escola? Eu falei: não sabia, eu ia para a escola, ela fazia uma prece, confiava que eu ia chegar bem lá e ia voltar para casa. Aí ele: como que será a vida sem celular? Por quê? Porque ele já nasceu na era da tecnologia, né? Não sei com quantos anos ele ganhou o primeiro celular. Então, assim, a tecnologia, ela nos favoreceu em muitas coisas, né? Mas aí a gente tem que saber como que a gente está usando isso
Né? É necessário, a cada modelo, a cada lançamento de um celular eu trocar o meu, porque aí eu estou gerando o quê? Um lixo, né? Porque aí nem sempre aquele outro celular é doado, nem sempre ele tem uma destinação correta. Então, quanto mais eu me deixo envolver por essas facilidades da tecnologia e da vida moderna, eu tenho que pensar nas consequências que as minhas escolhas vão fazer. Por isso, hoje se fala em consumo consciente, né? Será que eu preciso daquilo? Isso vale muito para mim, né? As meninas sabem disso, né? A gente adora uma promoção. Ah, eu não estou precisando, mas está barato. Pensou? Então, esse estudo foi muito bom para mim, né? Agora, quando eu vou comprar alguma coisa, eu penso, meu Deus do céu, eu preciso. Por quê? Porque cada coisa que a gente adquire são pedacinhos da natureza que a gente está adquirindo. Aquilo ali gastou energia para ser produzido, aquilo ali gastou água em geral, muitas vezes gastou matéria-prima. E aí eu estou o quê? Cada vez mais utilizando esses recursos naturais que nem todos são renováveis. Então, esse jovenzinho não, ele tem cara de bem novinho, mas nem é tão jovenzinho, ele tem 30 anos, que trabalha, né, nesse projeto, né, de recuperar baías, lagoas, mares. Ele também participa de um outro projeto de ajuda aos animais de rua. Então, eles recolhem, aí tem uma veterinária que faz a castração, a vermifugação, cuida do animal doente, aí fica na casa dele, é como se fosse enfermaria, os animais ficam lá em recuperação e são colocados para adoção. Então tem muita coisa boa sendo feita pela preservação do nosso ambiente. E tem um livro que eu gosto muito, de Chico Xavier, cujo título é O Amigo dos Animais. Então tem uma história que eu acho fantástica, que eu até ouvi numa palestra, depois eu queria saber de que livro era e consegui achar nesse livro. Que Chico Xavier, ele tinha um amor aos animais, um cuidado, ele conversava e os animais o ouviam. Então eu gosto muito dessa história, que é das formigas subversivas. Ele diz que as saúvas, né, estavam arrasando com as roseiras dele. Aqui não fala se é na casa dele ou se é no grupo espírita da prece. Que nós fomos a Uberaba e as roseiras que ele cultivava, nós fomos há 7 anos, foi em 2011. Então, quando você entra, é jardim de um lado, jardim do outro, aí tem só um corredorzinho assim, cimentado, e esse corredorzinho é ladeado por roseiras, que eram as roseiras que ele cultivava e que permanecem sendo cuidadas por quem está lá administrando a casa. Então, as saúvas estavam arrasando as roseiras. Nessa época, Chico e Valdo Vieira trabalhavam juntos. Hoje, Valdo Vieira não trabalha mais nas frentes espíritas. E aí, ele falou, toda noite elas se movimentavam e Chico e Divaldo vendo que elas estavam acabando com a roseira. Então, uma noite, vendo aquela movimentação, o Valdo falou que ele ia comprar um veneno e ele tinha que acabar com as formigas, ou as formigas acabariam com as roseiras. Aí, naquela noite, Chico tentou argumentar, né? Nossa, nós é que viemos morar onde elas estão, não são elas que estão nos atrapalhando. Aí ele falou, compreendo tudo isso, disse o Valdo, mas a minha paciência se esgotou. Deixe-me então, pelo menos, tentar conversar com elas essa noite. Se elas não me atenderem, amanhã então você toma essa providência drástica e faz o que você acha que deve fazer. Aí ele foi lá, conversou com as formigas. Não, aí primeiro o Valdo falou, mas Chico, conversar com formigas? Contestou o companheiro. Ele falou que à noite ele foi lá e conversou assim, minhas irmãs, o Valdo está muito bravo com vocês. Ele tem muita estima por essas roseiras, como eu também. Vocês poderiam, com tanto mato por aí, procurar outro alimento em outro lugar? Espero que compreendam, porque se trata de um ultimato. Amanhã de amanhã não passa. Se vocês voltarem, ele vai jogar veneno em vocês. No outro dia à noite, conforme prometido, Valdo estava lá com o pacote lá da substância letal para exterminar as formigas. E aí, para sua surpresa, poucas apareceram. E o que aconteceu, Chico? A pessoa que estava ouvindo a história perguntando. O Valdo cumpriu o prometido, quase todas foram embora, mas aquelas que voltaram eram subversivas, coitadas, foram exterminadas. Então, nesse livro, todas as histórias envolvem animais. Então, todas as histórias que aconteceram com o Chico, que ele contou para as pessoas que o acompanhavam, e que foram reunidas nesse livro. Então, mostra o quanto ele tinha de cuidado com a natureza. Tem uma outra história, um outro artigo que eu li, foi publicado em 2011 por André Trigueiro na Folha Espírita,
André Trigueiro fala da ecologia na obra de Chico Xavier. Então ele diz nesse artigo que a primeira vez que Emmanuel, né, se mostrou, né, se comunicou com Chico foi à beira de um açude. Ele fala das reuniões que eram feitas por Chico à sombra do abacateiro. Né? Ele não gostava daquelas formalidades, então ali ele reunia todas as pessoas que eram assistidas, que recebiam os recursos materiais, e ali ele levava também para essas pessoas o alimento espiritual. E uma coisa curiosa que eu li nesse artigo do André Trigueiro é que Chico Xavier psicografava, né, e com lápis numa folha em branco, datilografava essas mensagens numa máquina de datilografar emprestada pelo seu patrão, que ele não tinha, e depois ele ia e apagava todas as mensagens para poder reaproveitar o papel, numa época em que nem se falava de sustentabilidade, nem se falava de preservação do meio ambiente. Então, o André Trigueiro, nesse artigo que ele foi publicado na Folha Dirigida, ele fala de como essa criatura, né, esse médium que foi uma criatura amorosa, boníssima, que atendia a todos, já tinha essa visão de cuidado com o meio ambiente. Então, são poucas e são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar com esse cuidado, né? Com as coisas que a gente consome. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, né, tem a lei que proíbe o uso de canudos plásticos. Aqui ainda não é proibido, mas se a gente puder evitar. Aí as pessoas falam assim, quando eu falo alguma coisa lá no meu trabalho, mas um canudo sim, por que não, né? Então, se a gente puder evitar também, começar a evitar o uso do copo descartável, né? O Brasil produz, é tanto zero que eu tive que anotar quantas toneladas que o Brasil produz de copo descartável. Lá no meu trabalho, isso já foi abolido, já foi retirado, nem para reunião, é copo de vidro. E cada um tem que ter o seu copo, ou garrafa, ou a sua xicrinha para tomar café. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de pegarem pelo menos um copo para usar ao longo do dia, não, bebiam um gole de água, lixo. Bebiam um gole de água, lixo. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, guarda pelo menos um copo para usar o dia inteiro. Qual a necessidade? Usou, joga fora, né? Aí, às vezes eu falo assim, eu tenho que falar com certo cuidado, senão a gente vira eco-chata, né? É igual na hora de lavar louça. Um dia desse a minha colega lavando louça, bica aberta no máximo. E eu assim, vou falar. Mas eu não aguentei. Eu fui lá e falei, enquanto você ensabou a louça, fecha a água. Porque uma torneira aberta, dependendo da vazão, aberta direto, enquanto a gente lava a louça ou escova os dentes, a vazão média de uma torneira aberta é de desperdiçar em cerca de 1 minuto 10 litros de água. Olha quantas pessoas no Brasil ainda vivem sem acesso à água potável. Muita gente. Então, aí eu fui lá e falei, acho que agora, na próxima vez que ela for lavar, acho que ela não vai esquecer. Um dia desse eu de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas como eu tenho intimidade com ela, eu falei, dá licença, vou fechar a torneira. Aí ela, esqueci, me distraí. Em casa eu não faço isso não. Eu falei, então tá bom, então não faça nem aqui nem em casa. Por favor, olha lá. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode ir fazendo, até na nossa própria casa, né? O reuso da água da máquina de lavar. Na nossa casa a gente tem cachorro, tem quintal. Então isso eu aprendi, para falar a verdade, com a minha avó, que atualmente está com 95 anos, ela faz isso há mais de 10 anos. Um dia eu cheguei à casa dela e vi um tonel assim de água. Eu falei, armazenando água, que não falta água. Ela mora numa via principal, que cai água dia e noite. Vai direto para a caixa d'água, não precisa nem ligar a bomba. Eu falei, vó, que tonel é esse aqui? Minha filha, eu estou guardando a água que sai da máquina de lavar, porque a gente tem que lavar o quintal todo dia, tem cachorro, uma água boa, com sabão. Eu falei, vó, vou começar a fazer isso na minha casa. Na época eu morava num lugar que também não faltava, hoje em dia eu moro num lugar que não está faltando atualmente, mas já passamos muito sufoco com o programa de abastecimento. Então eu comecei a fazer isso. A gente aproveita a água que sai da máquina de lavar e utiliza na lavagem do quintal. Isso a gente já faz há bastante tempo. Então, assim, são várias atitudes, várias coisas que a gente vai aprendendo um com o outro e que a gente vai divulgando e que podem ser feitas para a gente cuidar melhor do nosso meio ambiente. Com relação a essa questão da água, eu pesquisei
que uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos representa um desperdício ao longo do dia de 20 litros de água. Uma outra coisa que eu também fiquei surpresa estudando é a quantidade de lixo que cada um de nós produz por dia. Se a gente jogar tudo fora, se a gente não separar para doar para alguém que recicla, né? Se a gente não separar a embalagem plástica, latinhas de alumínio, embalagens de produtos de limpeza, em geral, cada pessoa produz por dia de 800 gramas a 1 quilo de lixo. Isso representa, vamos arredondar para 1 quilo, isso representa no final do ano 365 quilos de lixo que a gente produz. E muita coisa ali que poderia ser reaproveitada. Então, é isso que os ecologistas, que os ambientalistas estão procurando disseminar. Essa ideia de reusar, reciclar, reaproveitar. Quer dizer, a gente pode consertar muita coisa, né? A gente pega e quebrou alguma coisa, a gente já quer se desfazer e comprar um novo. Será que eu não posso consertar, colar? Não vai continuar me sendo útil? Então, até aconteceu um fato engraçado um dia desse. O copo do meu liquidificador quebrou. O liquidificador só tem 6 anos. Eu já peregrinei tentando achar o copo. Aí a minha irmã foi a uma loja em Niterói, que eu falei, lá vai achar. Lá tem mais de 30 copos de liquidificador. Vai achar. Aí o cara falou assim, não, isso aqui é para ir para o museu, esse liquidificador é muito velho. Aí ela falou para mim, você sabe o que eu ouvi do vendedor? Que isso aqui é para ir para o museu. Eu falei, gente, mas só tem 6 anos. Ou seja, eu vou gerar um lixo, porque já tá, a gente já está rodando atrás desse copo um tempão, nós não compramos outro, mas a gente vai gerar um lixo desnecessário. Por que não tem a peça de reposição? Aí eu até brinquei no dia, falei lá em casa assim, mas é difícil a gente preservar o meio ambiente, né? As fábricas também não colaboram. Por quê? Porque esse sistema de consumo, né, as coisas são feitas para serem hoje em dia quase que descartáveis. Então, assim, a geração de lixo é muito maior do que há anos atrás. Então, eu ainda estou firme na convicção de que eu vou achar o copo do liquidificador. Ainda não comprei outro. Tá lá, se eu precisar, né, minha vizinha, minha mãe, dá para pedir emprestado. Mas se não fosse, eu ia ficar sem liquidificador. Então, assim, são alguns cuidados que a gente pode ir tendo para a gente colaborar com essa preservação do meio ambiente. Uma outra coisa interessante é o quanto as crianças absorvem esses novos conhecimentos muito mais do que a gente. As crianças aqui que ficam durante a semana na creche, tem um casal que tem um projeto chamado Ciranda da Natureza. Então, eles fizeram um trabalho aqui com as crianças durante a Semana do Meio Ambiente, né, na primeira semana de junho, mas, se eu não me engano, eles têm vindo todas as sextas-feiras, toda sexta-feira, né, que eles têm vindo. Eu estava na dúvida se era toda sexta, fazer esse trabalho de conscientização com as crianças. Uma amiga minha me contou, numa outra classe que eu frequentei durante um tempo, que a sobrinha dela tinha participado de uma aula de evangelização, onde as evangelizadoras tinham falado da questão de não jogar lixo no chão, que o lixo entope o poeiro e alaga as ruas, enfim. Aí a tia da criança era evangelizadora, depois ela veio me contar. Aí quando ela saiu da casa espírita, ela viu a mãe dela jogando um papel de bala no chão. Ela tinha cerca de uns 4 ou 5 anos na época, agora já está uma adolescente. Aí ela falou assim, mãe, você jogou papel no chão? A minha tia me ensinou hoje que a gente não pode jogar papel no chão, não pode jogar lixo no chão. Ela falou assim, minha filha, agora já era. Sabe o que a criança falou? Já era não, mãe, volta lá e pega. Aí a mãe foi lá, pegou, guardou no bolso e jogou em casa. Ela falou, mãe, a tia me falou que se as não tiver lixeira é para guardar na bolsa. Se tiver sem bolsa, é para guardar no bolso até chegar em casa. Então, assim, as crianças absorvem essas novas ideias de uma maneira muito mais fácil do que o adulto, porque a mudança de hábitos é uma coisa que requer tempo. Então a gente vê ainda, né, a maioria dos ônibus agora tem ar-condicionado, as janelas são fechadas, mas aqueles que não tem, a gente vê a pessoa beber a garrafa d'água, jogar pela janela, a pessoa comeu alguma coisa, joga a embalagem, mas a gente plantando essa semente na mente dessas crianças, elas é que vão nos evangelizar, elas é que vão nos ensinar, como aconteceu
com essa criança. Um outro fato também foi de uma criança que viu uma pessoa da família, isso também foi relatado na época, podando uma planta e chegou lá e falou: você está fazendo isso, não pode quebrar as plantas, não pode arrancar. Aí teve que explicar que aquilo ali era uma poda, que a poda na época certa dava vida à árvore, a árvore ficava mais viçosa, às vezes é necessário. Quer dizer, tudo que a criança vai aprendendo, ela vai assimilando de uma maneira mais fácil que nós que não tivemos essas orientações. Por exemplo, na minha época de escola, pouco se falava de ecologia, de preservação dos recursos naturais. Então, baseados, né, no que Kardec falou aqui, a Terra sim tem condição de produzir o necessário para a nossa vida de maneira satisfatória. Uma outra coisa que eu fiquei assim muito assustada, só para terminar, que eu ia contar mais uma história de Chico, mas nem vai dar tempo, é sobre o desperdício de alimento, que eu não sabia que era tanto. Olha, 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas por dia no Brasil. 10% na colheita, 30% no transporte e armazenamento, que muitas vezes não feito de forma adequada, né? Deteriora o alimento, 50% no comércio e 10% nas nossas residências, 10% no domicílio. Então, quanta coisa a gente pode fazer para colaborar, né, para essa produção menor de lixo, para a preservação do nosso ambiente. O fato da gente ter um copinho, né, aquele copinho que é reutilizado, né, se possível, um copinho de silicone que a gente possa ter na nossa bolsa. Eu estou numa sala de espera, né, e vou beber água, não preciso gastar um copo ali, não preciso gastar um copo descartável, eu utilizo o meu copo. Eu vou tomar alguma coisa em algum lugar, um refrigerante, já vou gastar, já tem uma lata ali que eu vou gastar. Então, ao invés de eu pegar um copo descartável ou um canudo, que eu possa utilizar meu copinho. Então, é só para ficar essa reflexão para a gente, né, do que cada um de nós pode fazer, ainda que a gente pense que é em pequena escala aquilo que a gente está fazendo, mas vai gerar um grande benefício para o nosso planeta. Na nossa casa, há mais de 10 anos, a gente manda todo o nosso lixo, que é alumínio, vidro, papel e plástico, para uma cooperativa. Então, o nosso lixo ainda é o lixo orgânico, que a gente não tem aquela composteira que é para produzir adubo. A gente está pensando ainda em adquirir uma, que é onde você coloca as cascas de frutas, de alimento, pó de café, essas coisas. A gente ainda gera esse lixo. Mas a gente vê que ao longo de uma semana a quantidade de embalagem é uma coisa assim, eu fico, meu Deus do céu, embalagem de detergente, de produto de material de limpeza, esse plástico molinho que é a embalagem do arroz, do macarrão, a gente junta também, o rolinho do papel higiênico, é muito lixo que a gente produz e aquilo ali pode se tornar novos produtos, o que vai fazer com que menos matéria-prima seja retirada do meio ambiente. Então a gente vai estar evitando esse desgaste intenso da natureza. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa levar então essa reflexão para a nossa semana. Um ótimo sábado a todos vocês. Somos gratos a Paula pelo estudo, dando continuidade. Primeiro queremos agradecer a todos que participaram de forma direta e indireta do almoço realizado semana passada. E lembrando que no dia 5 teremos um novo almoço. O objetivo é nós, como todos sabem, angariar fundos para o nosso trabalho com as crianças, que hoje nós temos a creche com 100 crianças. Então, todos que puderem participar, será um prazer muito grande. Muitas vezes não há a possibilidade de vir ao almoço, ou então ficar para o almoço. Pode-se comprar, né, o ticketzinho, né, ou então levar também em forma de quentinha, e que vai estar ajudando. A caravana, temos uma caravana, ainda tem vaga? Temos. Tem vaga? Então fala aqui da caravana, por favor. Bom dia a todos. Amanhã caravana Praia Seca, saída 8 horas do Banco do Brasil e aqui no Grand Marché atrás, 8h30. Né? Vai ter esse momento com a Paula também, vai falar
falar da ecologia, de como que nós estamos precisando, e a ecologia de uma forma geral também, da nossa casa mental também, que é uma forma de limpeza, né? Aquilo que está nos nossos corações, aquilo que está no nosso psiquismo. Então, tudo faz parte dessa ecologia, né? Da naturalidade, do contato com Deus, com Jesus, e é lá presente os nossos caravaneiros da espiritualidade que nos aguarda com muito carinho e atenção. Então, vem passar um domingo agradável, né? A gente, depois da saída do almoço, a gente já retorna a Niterói, São Gonçalo, e está um dia gostoso também para pegar aquela maresia lá de Araruama, né? Então está aí o convite. Ainda tem poucas vagas e depois é só falar aqui comigo para fazer a inscrição. O valor é R$60 por pessoa e R$15 no almoço. Tá bom? Então, aí outra coisa, quem quiser também os caravaneiros aí para a caravana de Chico Xavier, eu também já estou fazendo a reserva, né, Graça? Porque eu já estou com pouquíssimas vagas, que é a última caravana nossa do ano. Então, também já estou fazendo as reservas. Tá? Nós vamos para Penedo não, que agora retirou. Nós vamos para Resende, Tatiaia, a casa lá onde leva o nome de Chico Xavier, onde no domingo faremos a última palestra, né? Então, também é bem concorrida essa caravana. Então, já estamos fazendo as reservas também. Só não tem o valor porque o rapaz lá do hotel, lá do Plaza, ainda não me mandou o valor da diária. Mas assim que tiver, eu já estou colocando aí no grupo também do WhatsApp e aqui falando também, dando os recados das nossas caravanas. Então fica aí o convite de tratamento, o convite da paz e dessa comunhão com Jesus e com nossos irmãos espirituais. Obrigada.